abrir o caderninho, gente, olha só. 2 dicas aqui para você aproveitar melhor o conteúdo dessa live. Pega um caderninho, papel, caneta e prepara print para você poder, porque tem coisa que no print você vai guardar melhor e vai guardando aí o seu papel, seu lápis, sua caneta, seu caderninho, para você anotar os insights que você vai ter para a sua prospecção de clientes aí do seu escritório, tá? Então, vou dar 2 segundinhos para vocês irem lá pegar um papel, a caneta. Rapidinho, vai. Enquanto isso, vou botando aqui na tela a nossa apresentação, porque hoje a gente não vai perder tempo, porque a gente tem bastante conteúdo para falar, viu, pessoal? Bom, então, como eu falei, esse é o início da nossa jornada da prospecção de clientes para escritórios de advocacia que querem deixar de depender de indicação para fazer negócios, né? Então, para a gente poder realmente começar a ter mais controle sobre como os contratos são fechados no seu escritório. A gente conversa muito com os escritórios sobre qual é a maior fonte de entrada de cliente, tal, é indicação e tal. E tá tudo bem, tá, gente? Indicação é ótimo, recomendação geralmente assim, facilita, acelera o processo. A gente pode falar disso numa outra live, depois deixa aí no comentário se você quer que a gente fale também como é que você usa a sua indicação de forma mais estratégica, mas não dá para depender só disso, né? Porque indicação é uma coisa que você não tem controle, e aqui hoje a gente vai ver como é que a autoridade ajuda os escritórios nessa prospecção mais até a mão na rédea, como a gente gosta de falar, né? Da prospecção de clientes. Bom, feito esse preâmbulo, pegou aí caderno, papel, caneta, então vamos lá. E a primeira coisa que a gente quer trazer aqui de cara, eu falei, prepara o print, hein, gente? Porque conteúdo do início ao fim. São 3 tipos de autoridades. E aí a gente foi, olha, gente, esse carnaval foi um carnaval trabalhoso, viu? Porque a gente foi lá nas origens da sociologia, né? Nas teorias do sociólogo, teólogo, filósofo Max Weber, para buscar a origem desse conceito de autoridade, tá? É claro que, assim, o Max Weber tem uma teoria que, na sociologia, chamada de teoria da dominação, mas que serve como base para a nossa conversa aqui. E essa teoria fala sobre 3 tipos, né? 3 formas de você, alguém ou alguma instituição, exercer autoridade sobre outra ou outras pessoas, né? Eu vou passar rapidamente por cada uma delas aqui, vou deixar a Rafael depois fazer comentários pontualmente em cada uma delas. Então, o primeiro tipo de autoridade que essa teoria fala é a autoridade legal, né? É uma autoridade que está atribuída ao cargo que a pessoa, à função que a pessoa exerce. E, normalmente, ela tem a ver com regras, leis, né? Estabelecidos num grupo de pessoas, né? Numa sociedade, digamos assim, mas numa determinada comunidade. Então, eu trouxe, por exemplo, aqui na imagem, a autoridade policial, né? Nessa situação, a pessoa que está com uma farda, qualquer farda, ela tem, pela natureza do cargo, da função que ela exerce quando ela está nessa posição, uma autoridade sobre um determinado grupo de pessoas, né? Um determinado grupo social. Então, se a gente está falando, por exemplo, da polícia militar, ela vai exercer uma autoridade sobre um estado da federação da República do Brasil, digamos, né? Sendo bem objetiva. O que não significa que essa mesma pessoa, mesmo que ela esteja com essa mesma farda num outro contexto, vai exercer a mesma autoridade, porque essa autoridade é uma autoridade atrelada a regras legais, uma hierarquia combinada ali num determinado grupo. Por que eu estou falando de um determinado grupo? Porque isso vale tanto para posições de autoridade determinadas pela legislação, mas vale se você pensar assim, a gente tem um comitê, por exemplo, dentro do seu escritório, e aquela pessoa tem uma pessoa que exerce a função de líder do comitê, presidente do comitê, aquela pessoa está exercendo, né, uma autoridade legal dentro daquele contexto. Então, só para a gente entender. Esse é um tipo de autoridade, né? A outra autoridade, uma autoridade que tem a ver com a tradição, com regras morais,
né? Que é um pouco a autoridade de pai para filho, a autoridade de professor para alunos, que tem um pouco, né? Essa do professor com aluno dialoga um pouco com a autoridade legal, mas também tem muito mais a ver com essa autoridade tradicional, né? É uma pessoa que também tem a ver com a função, com o cargo, mas não tem nenhuma, no geral, não tem nenhuma regra escrita assim, que determine que aquela pessoa tenha uma autoridade, né? Tem a ver mais com uma relação de respeito, uma relação de questões morais que conferem àquela pessoa essa autoridade. E tem um terceiro tipo de autoridade que a sociologia nos apresenta, que é essa autoridade carismática, que é exercida por pessoas que têm capacidade de mobilizar outras pessoas, né? E que usam habilidades de persuasão e a sua própria personalidade de liderança para mobilizar um grupo de pessoas, influenciar um grupo de pessoas. Então, assim, Rafael, esses são os 3 tipos de autoridade que a sociologia nos traz, né? Claro que numa outra denominação, mas aqui para o nosso contexto faz muito sentido a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala de autoridade dentro do cenário de posicionamento de marca, de marketing e depois de prospecção de clientes. Exato, Mari. E é legal, as pessoas podem estar se perguntando, mas por que vocês estão falando sobre isso hoje? É porque justamente essa autoridade carismática, que é aquela com essa característica carismática, é a que a gente consegue moldar, é a que a gente consegue, de fato, influenciar. E com a chegada das redes sociais, com a chegada desses meios de comunicação que facilitam e que democratizam a construção dessa autoridade carismática, é que a gente tem visto mais pessoas falando sobre isso, e mais pessoas aplicando esse exercício de criar autoridade a favor dos seus próprios negócios. Então, antes era muito difícil, porque os meios de comunicação eram restritos, eram caros, então poucas pessoas tinham acesso àquilo, a criar autoridade através dos meios tradicionais, rádio, TV. Você conseguia criar também, mas era muito mais caro e era muito mais restritivo. Com a chegada das redes, todo mundo pode criar autoridade para o seu negócio. É mais barato, é mais acessível. Então, por isso que a gente veio trazer esse tema hoje, para vocês verem que é possível, sim. Você não precisa ser um policial e você não precisa só criar autoridade sobre o seu filho. Você pode ajudar o seu negócio através da criação de uma autoridade para a sua marca. E, Rafael, uma coisa que me ocorreu, revisitando esse conceito aí da sociologia, é que a advocacia, ela passou nos últimos anos, e está passando, né? Ela está ainda nesse movimento de transição, de um lugar de uma autoridade quase que legal, muito tradicional, para uma autoridade carismática. O que eu estou querendo dizer? A advocacia é uma função, né, uma profissão que está aí, enfim, prevista, né, citada na nossa Constituição. Então, dialoga um pouco com essa coisa da autoridade legal. Exato. Durante muitos anos, até por conta dessa crença e da dificuldade de saber assim, como é que os escritórios, os advogados poderiam se posicionar em termos de comunicação e de marca. Os advogados dos escritórios passaram muitas décadas posicionados numa autoridade tradicional, ou seja, não, aquela pessoa é advogado, né? Aquela pessoa é especialista no tema X. Esse escritório trabalha com essa área do direito. Então, existia esse reconhecimento da própria sociedade, né, para quando alguém se apresentava como advogado ou para um escritório de advocacia. Essa autoridade era quase que imediata, um pouco por uma questão legal, mas muito por essa questão tradicional, né? Um pouco desses valores que se atribuía à própria profissão da advocacia. E não é novidade para ninguém, né? E é por isso que a gente está aqui conversando, que isso vem se modificando, né? O próprio mercado jurídico vem, nos últimos 10, 20 anos, se modificando e dialogando muito com essa necessidade de ou construir uma autoridade, para quem está começando, né? Construir uma autoridade
muito baseado nesse conceito da autoridade carismática, ou para quem já vinha, né, já está muito bem posicionado no seu mercado, na sua área de atuação, e que tem esse reconhecimento dessa autoridade mais tradicional, mas uma necessidade deste tipo de escritório fazer essa transição ou adicionar a essa reputação mais tradicional esse conceito da autoridade carismática, justamente por conta desse cenário que você apresentou, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos falando para muitos, né? Antigamente, a gente, quando o escritório ou advogado falava, a gente tinha, né? Era esse especialista entregando e direcionando informação para a sociedade. Hoje em dia a gente tem muitos falando para muitos, e realmente, assim, a gente precisa de lideranças que despontem como especialistas, como referência em determinado assunto para poder direcionar e mobilizar as pessoas. E aí eu já vou passar adiante, porque eu acho que isso vai ficar mais evidente quando a gente vai, né, ao dicionário buscar sobre o conceito de autoridade. E eu achei muito curioso assim, de encontrar num dicionário tão respeitado, tradicional como o Michaelis, diversas definições de autoridade. E dentre elas, essas duas que eu quero destacar aqui hoje, né? O próprio dicionário já define autoridade como essa ascendência ou influência, né? A capacidade de influenciar algo ou alguém. E também define autoridade como esse reconhecimento do mérito ou saber num ramo de atividade que confere respeito e credibilidade. Ou seja, exatamente isso que a gente está falando. Se a gente for, enfim, não quis me alongar aqui, mas se a gente for olhar as outras definições de autoridade, tem muitas que dialogam com aquela autoridade legal, outras que dialogam bastante com a autoridade tradicional, mas a gente já tem, por definição da palavra, a autoridade sendo reconhecida como essa capacidade de influenciar, de ser reconhecido pelo seu saber no seu ramo de atividade e, a partir disso, receber respeito e credibilidade de um determinado grupo de pessoas. Exatamente. E a gente vai ver como que é possível turbinar justamente esses dois pontos com técnicas comprovadas, técnicas efetivas que funcionam. Não tem hack, não tem palavra miúda. Vocês vão ver na prática como turbinar essas duas áreas que hoje você já tem isso, né? Mal ou bem, você já tem influência ou ascendência sobre pessoas, simplesmente por você ser um advogado, ter um escritório, ou pelo que você já fala hoje. E também já é reconhecido, só que dá para a gente melhorar ainda mais essa percepção com algumas técnicas de marketing. É isso, né? Como é que a gente usa isso, que no geral é inerente à própria profissão, né? A gente sabe que, enfim, por padrão, os advogados, né, são pessoas que estão sempre aprofundados no conhecimento do seu ramo de atividade, da sua área do saber, mas a nossa ideia hoje é mostrar para vocês como é que a gente usa isso de forma estratégica, porque não basta ter isso, né? Isso é uma coisa importante, assim, aí já avançando aqui na nossa conversa, não basta que você seja, não, então ok, eu tenho esse domínio sobre uma determinada área do saber, né? Então sou uma autoridade. Não, por quê? Esse é o ponto-chave de virada, assim, né? Para mim, quem consegue construir bem uma autoridade carismática é a pessoa, o escritório, que realmente se apropria desta frase aqui, da ideia de que a sua autoridade depende do reconhecimento do outro. Quem te confere autoridade não é você, nem o que você, infelizmente, o que você construiu, né? Você precisa do reconhecimento do outro sobre aquilo que você conhece, domina, é capaz de entregar, enfim, precisa do olhar do outro. Então, a autoridade, ela não, num limite, assim, né? Ela não está na pessoa, né? Ela está no reconhecimento que outras pessoas têm
de você e da sua capacidade de conhecimento. A gente viu ali em todas as descrições, né, inclusive naquele primeiro slide em que a gente fala dos conceitos que originaram essa ideia de autoridade, sempre falando sobre uma posição, um conhecimento, um contexto que confere, ou seja, que empresta, que reconhece alguém como autoridade, no nosso caso aqui, na nossa conversa, numa determinada área do saber. Mas mesmo no exemplo que eu dei, mesmo quando a gente está falando de autoridade legal, né? Eu dei esse exemplo, a pessoa que é policial num determinado estado do Brasil, ela é autoridade de farda naquele limite geográfico, né? Se ela pode ir de farda para Indonésia, que lá ela vai ser só uma pessoa de farda. Não vai necessariamente ser uma autoridade. Por quê? Precisa de um contexto de outros que reconheçam a sua autoridade. No caso da autoridade legal, é a própria legislação, são as próprias regras sociais que conferem essa autoridade. No caso da autoridade carismática, é muito mais subjetivo que isso, a maneira como essa referência acontece. Por isso que algumas pessoas, e aí pensando no outro lado, quando elas querem que essa autoridade ou que esse reconhecimento ele desapareça, ela às vezes sai do seu nicho ou do seu país para viver em outro país, porque se, de repente a pessoa é muito reconhecida no Brasil, é uma celebridade no Brasil, mas quando ela chega, sei lá, nos Estados Unidos, na Itália, ela consegue andar tranquila pela rua que ninguém vai reconhecer, a não ser que ela seja uma celebridade global, sei lá, uma Beyoncé que não tem rua no mundo que ela não consiga andar, que todo mundo vai reconhecer. Mas, de maneira geral, é isso. E aí é importante a gente entender exatamente esse conceito, que a autoridade, ela depende do reconhecimento do outro. Então, você precisa construir isso para que isso se reflita em você. Não adianta só achar que isso vai ser inerente, que isso vai ser automático. É preciso que isso esteja refletido. E é uma obra em eterna construção, né? A autoridade é uma obra que nunca vai ser acabada, porque a partir do momento que você deixa de trabalhar nessa construção, nessa consistência e tal, você rapidamente, principalmente no contexto que a gente vive hoje, dessa era da informação muito veloz, de muitas novas autoridades surgindo o tempo todo em várias áreas do conhecimento, se você não entender a construção da sua autoridade como uma obra em eterna construção, as chances são de que, no momento que você para, né, dá por concluída a sua obra de autoridade, ela se perca rapidamente, potencialmente com alguma velocidade, mas que ela se perca ao longo do tempo. Né? A história do quem não é visto não é lembrado. E aí a gente vai ver hoje assim, como é que você vai ser visto ou vista, o seu escritório vai ser visto de maneira relevante, porque tem um outro lado aí também, quando a gente fala desse contexto da era da informação, que foi o que a gente já comentou aqui. Tem muita gente se posicionando como autoridade em várias coisas, né? E aí isso criou ali uma névoa de informação, uma poluição, que a gente precisa de um diferencial, e a gente hoje vai ver como é que isso tem sido construído, principalmente nos mercados B2B, que a gente chama, né? Principalmente para escritórios que atendem empresas, que normalmente é mais desafiador ainda, né? Porque é muito subjetivo como se faz isso, mas tem técnica, tá, pessoal? A gente vai ver hoje como faz. Bom, e aí, já trazendo aqui para a nossa realidade, né, a gente mostra a influência dessa autoridade sobre a decisão do potencial cliente ou do cliente, justamente desse público que eu estava falando, de escritórios que atendem empresas. Esse é um gráfico da mais recente edição da análise editorial, do diretório da análise editorial, o Análise e Advocacia 2023-2024, que mostra fatores que influenciam a escolha de um escritório. E aí, assim, só para se alguém eventualmente não conhece o diretório da análise, é uma pesquisa feita anualmente com executivos jurídicos e financeiros de grandes empresas do Brasil, tá?
E eles fazem essa pergunta e os executivos responderam dessa forma. Percebam ali que os 2 primeiros fatores estão absolutamente atrelados ao conceito de autoridade, que é a reputação do escritório e a forma como o escritório demonstra expertise no setor econômico da empresa. Ou seja, eu que sou executivo, estou respondendo a essa pesquisa. Se eu percebo que um escritório demonstra expertise, conhecimento, experiência no setor econômico em que eu, executivo, atuo, em que a minha empresa atua, isso é um critério importante na hora de definir pela contratação dos serviços daquele escritório, juntamente com a sua reputação, né? Você viu ali que ficou bem pertinho, 88 a 91. Então, assim, e aí só depois é que entram questões mais práticas voltadas para a negociação propriamente dita, né? A questão dos honorários, enfim. Inclusive o relacionamento com os sócios, né? Isso aqui me chamou bastante atenção. Como a reputação do escritório e a expertise do escritório são importantes nessa decisão do cliente. Exatamente. Então, para quem estava se perguntando por que a gente que a gente dedicou uma live inteira para falar sobre autoridade, é porque ela ajuda muito na hora da decisão do cliente. Então, assim, ela é um fator preponderante para que isso aconteça. Então, vocês vão ver como que a gente trabalha isso para que você fique cada vez mais próximo de um sim do seu potencial novo cliente. Exatamente. E isso é importante, Rafael, porque quando tudo isso que a gente está falando até agora, né, para a gente chegar, né, aterrissar e botar todo mundo na mesma página do porquê que a gente está falando sobre isso hoje, pode ter gente que está aqui nos ouvindo e falando, mas é óbvio, né? Não, assim, é claro que a gente, né, sabe. A gente sabe que tem, por exemplo, grandes marcas do mercado jurídico, né, que é disso que a gente está falando, marcas do mercado jurídico, que tem aqui a sua reputação chega na frente, que conseguem muito bem demonstrar expertise no setor econômico, onde eles têm tradição de atuação, e aí com isso conseguem fechar vários contratos dentro daquele mesmo setor e tal. Eu sei que isso tudo acontece, talvez seja o que você esteja pensando, mas a pergunta que normalmente fica é: como que isso é feito, né? Será que isso é só, sei lá, sorte? É só criatividade? Não é, tá, gente? É técnica, é método, é estratégia. E por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui hoje, para a gente mostrar para vocês o que está por trás dessa construção de autoridade, para que você possa também começar a construir a sua trajetória, colocar em construção a sua obra de autoridade, como eu falei, né? Sua obra em eterna construção, que é essa criação e reforço da autoridade. Bom, e aí, assim, antes da gente entrar efetivamente no que, assim, só para a gente, mais uma vez, né, reforçar a importância de ter uma estratégia de construção de autoridade voltada para a geração de negócios, a gente vai ver, assim, 3 efeitos colaterais positivos que essa construção de autoridade gera, né? Porque aqui a gente viu, ok, então isso tem influência direta na decisão de contratação do cliente. Mas é claro que isso é o resultado mais importante, mas não é só isso, digamos assim, né? Então, isso acontece e é uma coisa que se retroalimenta, né? Quando você tem essa construção da reputação, demonstra expertise e tal, você tem, obviamente, mais possibilidade de fechar os negócios, mas você também tem um impacto muito positivo na credibilidade do escritório, né? Na credibilidade do escritório perante o mercado, na credibilidade daquilo que o escritório diz, digamos assim, né? Então, quando eu falo que ser uma marca que tem autoridade traz relevância para os conteúdos, reduz a desconfiança sobre a sua procedência, e aí eu quero me ater aqui, principalmente essa questão do conteúdo, que eu não estou falando só dos artigos que os sócios do escritório produzem, né? Quando eu falo de conteúdo, eu penso conteúdo aqui de uma maneira mais ampla, assim, é tudo que esse escritório diz de alguma forma, né? É claro que é através dos seus sócios. Então, quando um sócio dá uma entrevista para a imprensa, isso é conteúdo que leva o sobrenome do escritório. Quando ele dá uma palestra num evento, participa de um debate,
isso é conteúdo que leva o sobrenome de escritório. E toda essa distribuição de conteúdo, ela ganha mais credibilidade quando esse sobrenome, né, que o sócio carrega, ou seja, o nome do escritório que respalda aquela pessoa que está transmitindo aquele conteúdo, se essa marca é uma marca que tem autoridade, que as pessoas reconhecem, a gente naturalmente tem mais credibilidade e mais relevância. Assim como a desconfiança, né, que é o outro lado dessa moeda. Então, na prática, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você ouve alguém ou lê alguém dando uma opinião sobre um determinado assunto jurídico, você vai querer saber quem é essa pessoa que está falando isso. Aí, se você leu, essa pessoa é sócio do escritório X. Se esse escritório X é um escritório que já fez o seu processo, né, que investe nesse processo de construção de autoridade, as chances são que você fala, não, mas olha só, essa pessoa é sócia do escritório tal. Esse escritório aqui realmente é autoridade nessa área, né? E aí reduz a desconfiança sobre a procedência. Não, então isso aqui que ele está falando, ou que ela está falando, realmente deve fazer sentido, porque é o escritório, né? Essa pessoa está representando esse escritório X que tem autoridade, que eu, leitor, reconheço a autoridade. É isso, Rafael? E totalmente. E toda negociação, ela é exatamente essa balança entre oportunidade e risco. Ela é o tempo todo calculada. Quando a gente vai falar de negócios, né, entre empresas, negócios B2B, essa balança, então, ela é jogada à máxima potência. A gente faz esse cálculo em coisas simples quando a gente vai almoçar. A gente vai almoçar em algum lugar e vê lá o preço e a procedência do alimento. E aí você fala, vale a pena? É arriscado? Não é? É tudo isso, oportunidade e risco. E aí, agora falando sério, quando você vai contratar um escritório, uma empresa vai contratar um escritório, é óbvio que ela pensa em diversos fatores. E com certeza os riscos, eles estão ali. E, obviamente, as oportunidades também. Então, é a criação de uma oportunidade na cabeça da pessoa, mas isso a gente vai falar em outra live. Mas essa parte da autoridade, ela ajuda muito na redução da desconfiança e no aumento da procedência. Então, reduz-se muito o risco, as chances de você converter, de você conquistar um novo cliente aumentam exponencialmente, porque essa balança oportunidade e risco, você está atacando justamente o lado em que pode pesar contra você na hora de uma contratação. Exatamente. Então, na prática, eu comentei sobre o conteúdo, né, na imprensa, no artigo e na palestra, mas quando o seu sócio está numa reunião de negociação, numa reunião de prospecção, digamos assim, né, conversando ali diretamente com o potencial cliente, ele também está apresentando conteúdo de alguma forma, né? Está apresentando um conteúdo muito específico, muito direcionado. No geral, está ouvindo o que o potencial cliente tem para dizer e quando ele vai se colocar, ele já apresenta ali possibilidades de caminhos, como é que o escritório vê a possibilidade de atender aquela demanda. E na hora que ele está fazendo isso, automaticamente vem essa questão da credibilidade, né? A história do será que essa pessoa realmente entende, domina daquilo que ela está falando? E aí tem duas coisas, né, Rafael? Um é o quanto essa autoridade já foi construída até chegar nesse momento, né? Então, quando você chega para uma reunião de prospecção, uma reunião com um potencial cliente que já vem com essa percepção de autoridade construída sobre o escritório, esse nível de desconfiança já está muito baixo, embora ele ainda exista, né? E aí precisa ter ali precisa referendar aquela percepção que a pessoa já criou da marca do escritório. Claro, naturalmente, ali nessa conversa, o tempo todo a pessoa fica pensando isso, né? Eu vim aqui para essa conversa com esse escritório porque eu acho que eu tenho esse escritório é uma oportunidade para resolver determinada demanda minha. Mas quais são os riscos, né? Principalmente se a gente está falando de grandes empresas que já são atendidas por algum escritório, né? O risco, por exemplo, de trocar de escritório ou incorporar um novo escritório aos seus prestadores de serviço ali, a pessoa fica sempre medindo. E a credibilidade ajuda a fazer o que a gente chama de diminuir ou até eliminar essas objeções, né? Aquele mas e se? Mas será? Né? Essa pergunta do mais será, a autoridade
ajuda muito a que a pessoa veja isso, responda a essa pergunta, mas será? De forma positiva. Bom, e a outra coisa, né, o outro efeito colateral que a gente diz, né, é, além da credibilidade, a visibilidade. Então, isso vale, eu quis anotar aqui, para novos e tradicionais escritórios, né? Novos ou tradicionais, escritórios que ganham mais notoriedade se eles são percebidos como autoridade. E aí, mais uma vez, né? Isso é caso óbvio, né? Você é visto, percebido como autoridade, você tem a possibilidade de ganhar mais autoridade, mais visibilidade, mais notoriedade. Mas percebam que eu falei que o escritório pode, né? Ele tem a oportunidade de ganhar mais visibilidade e ganhar mais notoriedade, ampliar a sua notoriedade naquela área de atuação, na prestação de um determinado serviço. Por que pode? Porque não é automático. E aqui é um recado em especial para os escritórios que já estão na estrada há mais tempo, né? Porque essa sensação de que eu já estou há muitos anos, às vezes muitas décadas, sendo reconhecido, já tem um reconhecimento do mercado jurídico ou de um determinado segmento da economia, né, de um determinado segmento de empresas, da minha especialidade nesse determinado serviço, nesse determinado segmento, isso não garante que, naturalmente, o escritório vai ganhar mais visibilidade sobre essa noção de autoridade que ele já tem formada num determinado grupo. O que eu estou querendo dizer aqui na prática? Né? A gente tem muitos casos de escritórios que estão aí, já construíram a sua percepção de autoridade ao longo das décadas de uma maneira mais tradicional, numa era pré-era da informação, pré-era da internet, e que hoje tem uma certa dificuldade ou enfrentam esse desafio de transportar isso e exponencializar, não sei nem se essa palavra existe, assim, mas potencializar isso nesse ambiente da internet. Né? E fica essa sensação, normalmente, dos sócios, quando a gente conversa com sócios desse perfil de escritório, e fala, poxa, a gente já é reconhecido e tal. Com a internet, a gente poderia, já ouvi essa palavra, inclusive, né? Com a internet, a gente poderia explodir isso, fazer muito mais gente, alcançar muito mais mercados e carregar essa nossa reputação. Mas, por que isso não acontece? Porque não é natural, né? Não basta abrir ali rede social, publicar conteúdo no site, que precisa de uma estratégia, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas ela não é automática, né? Como a gente falou no começo dessa conversa. Ela precisa ser construída na cabeça das pessoas. Uhum. Quando a pessoa chega na internet, ela precisa construir também. De repente, as técnicas que ela usou para construir essa autoridade fora do digital, ela vai ter que renovar e usar, de repente, algumas técnicas diferentes dentro do digital. Algumas a gente até consegue aproveitar, mas como são públicos novos, públicos distintos, de repente, a turma do digital não pensa como a turma do offline, e aí, de repente, precisa de uma adaptação, mas ela precisa, não tem jeito, ela precisa construir aquela autoridade nas pessoas. E manter esse processo em construção, né, Rafael? Porque, principalmente quando a gente está falando de escritórios que atendem empresas e escritórios mais tradicionais que atendem determinado segmento da economia há muitos anos ou há muitas décadas, é importante que os sócios tenham em mente que, assim, primeiro, né? Com a internet a gente pode explodir, tá bom, mas esse explodir significa alcançar novos mercados, né? Novos grupos de pessoas que eventualmente talvez até conheçam o escritório de nome e tal, mas não tem. Uma coisa é o escritório, a pessoa conhecer, já ouvi falar desse escritório, sei que ele é muito forte, sei lá, em São Paulo, nesse assunto aqui. Mas será que serve para a minha realidade aqui numa outra região, num outro contexto? Fica sempre essa dúvida. E é aí que a questão da credibilidade entra, enfim, tudo isso que a gente já vem falando. Isso é um ponto. E o outro ponto muito importante é saber que as lideranças dessas empresas se renovam, né? Se renovam. E essas novas pessoas vão olhar para esse escritório já está há muitos anos prestando serviço para a minha empresa, mas e aí, né? Será que realmente está atualizado as demandas do meu mercado, do meu segmento? Todas essas objeções, as perguntas
que a pessoa que contratou o escritório lá atrás já fez em algum momento, os novos líderes vão fazer de novo. É claro que, né, as chances de quebrar essa objeção são maiores, porque já tem uma entrada na empresa, já tem um histórico de sucesso e tudo mais, mas as objeções estarão ali, né? E aí, essa construção constante da autoridade ajuda, inclusive, a manter os clientes atuais, não só os novos, é prospectar novos, né? Com toda certeza. Seguindo aqui, por fim, assim, o último efeito colateral positivo que a gente traçou aqui para a autoridade, não que sejam só esses, né, que se limitem a esses, mas a gente quis destacar esses três, é isso aí, né, gente? Indicação e procura. A gente sabe, começou a nossa conversa aqui hoje falando que as indicações, as recomendações, né, um que fala com o outro, normalmente são a principal fonte de entrada dos negócios nos escritórios, e essa construção de autoridade faz com que isso aconteça, primeiro, com mais segurança para quem indica o seu escritório, né? Eu vou indicar porque tem isso, assim, às vezes a pessoa fala, não, esse prestador de serviço aqui, ele foi muito bom para mim, resolveu aqui minha questão e tal, me atende muito bem, atende bem as minhas demandas e tudo mais. Mas a pessoa que está recebendo a indicação, ela vai naturalmente passar por esse processo de ela própria criar esse senso, essa referência de autoridade nessa indicação que ela está recebendo. Todos nós fazemos isso, gente, tá? É muito raro alguém, assim, precisa ser alguém de sua extremíssima confiança para a pessoa te dar uma indicação e você, de olho fechado, assinar um contrato, né? Por mais que, eventualmente, você não vá, de imediato, passar no site ou passar na rede social, se você estiver precisando muito, a pessoa vai receber aquela indicação e já entrar em contato, do contato até o contrato, em algum momento a sua autoridade vai precisar agir, né, para gerar essa influência positiva nesse novo relacionamento. Então, ajuda inclusive nesse processo de indicação e no processo de procura também, né? Então, assim, a gente, nessa construção de autoridade, de visibilidade, principalmente nos meios digitais, mas não só, né? A gente, quando está falando de construção de autoridade, a gente está falando de estar, por exemplo, mais presente em eventos e tudo mais. Isso faz com que novas pessoas também percebam essa autoridade do escritório e aumente a procura pelo escritório. Então, esses três benefícios aí de seguir adiante nessa estratégia que a gente vai mostrar daqui a pouco. Quer complementar, Rafael? Não, só uma parte que você falou, que a pessoa, mesmo após ser indicada, ela está sempre buscando, né, mais informações, porque quanto maior... primeiro que isso já é um comportamento natural, né, com a chegada das redes sociais, enfim, da internet 2.0 que a gente fala, a gente passou a pesquisar mais sobre qualquer coisa. Então, mesmo que seja uma indicação muito forte, a gente dá uma pesquisada. E quanto maior o ticket, maior o tempo que você leva para pesquisando uma coisa. Ticket é preço, tá, gente? Quanto mais caro o serviço, mais tempo a pessoa passa nesse processo de ganhar confiança na decisão que ela vai tomar para contratar aquele serviço caro. Se para comprar um tênis a gente já considera bastante, imagina contratar um serviço que às vezes custa dezenas de milhares de reais. Então, a pessoa passa bastante tempo pesquisando. É melhor que seja indicação. E aí é que entra essa parte da autoridade, que vai vir através de seus conteúdos, vai vir através de uma série de ações que a gente vai ver ainda hoje, mas é importante você ter isso em mente. Quanto maior o ticket, quanto maior o custo, o valor do serviço, mais consideração a pessoa vai ter. Então, e mais a jornada dela... essa percepção de autoridade, né? A jornada dela vai ser mais longa e vai ser muito importante você ter uma percepção de autoridade, até para você se diferenciar, né? Que na hora em que ela está procurando, ela provavelmente está procurando por mais de uma indicação, né? Todo mundo faz isso. Então, você vai conseguir também se diferenciar com essas técnicas de construção de autoridade e marketing. Então, vai ser bom também para isso. Exatamente. Inclusive, você tocou nesse ponto, assim, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uns 2 ou 3 casos, assim, de pessoas que nos procuraram porque passaram, e os relatos foram sempre muito parecidos, né? A gente está
perdendo contrato para gente muito menos experiente. A gente está perdendo contrato por causa de preço, né? Ainda tem isso. Se pudesse elencar um quarto aqui, né? O quanto que a autoridade também diminui a objeção em relação ao preço daquele serviço. Assim, isso acontece muito, a pessoa percebe, não, mas esse escritório aqui, ele é um pouco mais caro, mas ele é especialista no que eu preciso. Então, assim, vale a pena, né? Esse raciocínio acontece. Com toda a humildade, a gente já ouviu algumas vezes, né? Vocês não foram a preço mais barato, mas eu vi que vocês são especializados em marketing para escritórios de advocacia, então, enfim, resolvi dar uma chance. Então, eu acho que a ideia é essa também. Óbvio que eu não quero colocar sobrepreço, Deus me livre, a coisa aqui é bem ética, mas a ideia é que você pare de se preocupar um pouco com o preço também. Você vai ver que preço, ele como mostrou lá no sonho, eu estou falando, é o gráfico mesmo que mostrou, mas Exatamente. Eu confirmo também. O preço vai ser a menor da sua preocupação depois que você começar a entender essa parte e aplicar essas técnicas, porque como você falou, o seu cliente não está tão preocupado com o preço. Ele tem talvez uma ideia de preço, mas isso não é uma preocupação dele. Ele sabe que se ele contratar um serviço ruim, os riscos são muito maiores do que o custo que ele vai ter. Então, ele pensa bastante e a autoridade pesa muito nessa hora. Precisa de segurança, né? Bom, e aí, para a gente começar a se encaminhar aqui para o final, agora é a hora, tá, gente? Se por acaso o seu caderninho está vazio até agora, abre aí a tampa da sua caneta, porque agora você vai começar a anotar. Prepara os prints. Você que está assistindo no Instagram, fica a dica aí, prepara o print no celular, porque aqui a gente vai começar a olhar para a estratégia, né? Como é que se cria a percepção de autoridade? O que está por trás desses escritórios que você já vê e fala, poxa, mas o cara, né? Esse cara, essa pessoa que carrega o sobrenome desse escritório e porque leva o nome do escritório já é vista como autoridade. Ou esse escritório aqui, o nome do escritório chega na frente. Já ouvi essa expressão também, né? Chega na frente. Isso é essa percepção de autoridade. E já vou de antemão te dizer uma coisa. Nada disso foi construído por acaso, tá? Todos eles passaram por estratégias muito bem elaboradas. Claro que hoje a gente vai dar uma visão geral, mas com dicas práticas para você começar a implementar desde já. Ok? Então, vamos lá. E aí, pessoal, para a gente falar de construção de autoridade, a gente precisa visitar esse conceito, que é o conceito da liderança de pensamento. Vou parar 2-3 minutinhos aqui nesse slide para a gente falar sobre isso. O que é isso? Tá? Isso é o que está por trás dessa percepção, dessa construção. Se a autoridade é uma obra em eterna construção, a liderança de pensamento é a sua ferramenta, né? A sua caixinha de ferramentas para manter essa obra em construção. Isso é um conceito que o marketing B2B, ou seja, os especialistas que estudam marketing de negócios que prestam serviço para empresas, caso dos escritórios aqui, com quem a gente está falando, tá? Então, os especialistas desse mercado de marketing B2B vêm nos últimos, pelo menos 5, vou botar em perspectiva ampla, uns 10 anos, estudando esse conceito da liderança de pensamento. Em algum momento aqui da nossa conversa, eu falei para vocês que, nesse contexto da era da informação, internet, todo mundo falando para todo mundo, um monte de gente se apresentando como autoridade em tudo quanto é área, né? Quem nunca? Conta aí nos comentários para mim, se você já não ficou com essa sensação de que tem gente aí se apresentando como autoridade na área que você atua e você não reconhece tanto a autoridade dessa pessoa assim, tá? Então, isso, né, é uma realidade. E como é que a gente faz para realmente se posicionar e se destacar e ser reconhecido como autoridade? Bom, vinha dizendo que os especialistas em marketing B2B vêm, ao longo dos últimos anos, identificando que quem tem melhor performance, quem tem mais sucesso nessa construção de percepção de autoridade são as pessoas que constroem, se despontam como liderança de pensamento. E aí, o que é isso, né? São aquelas pessoas que têm capacidade de influenciar, de inspirar outras pessoas através das suas ideias, dos seus
conhecimentos, das suas perspectivas, foi o conselho, perspectivas inovadoras. Guardem anota aí no seu caderno. Perspectiva inovadora. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, mas isso, para mim, assim, é o pilar fundamental da construção da liderança de pensamento, tá? E eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês sobre isso por quê. E aí, naturalmente, são as pessoas que são percebidas como referência na sua área de especialização e se tornam fontes confiáveis. Esse é outro termo importante, fontes confiáveis. Então, vamos anotar aí, perspectivas inovadoras, fonte confiável e que movem e inspiram as pessoas com as suas ideias, tá? Vou fazer um resumo aqui para a gente poder seguir, que vai ficar mais fácil de entender quando a gente entrar na parte prática. Mas é o seguinte, liderança de pensamento, pessoal, é aquela pessoa que consegue trazer eu tenho usado muito essa expressão, né? Trazer, provocar na pessoa que está consumindo o seu conteúdo o pensamento do não tinha pensado sobre isso. Se o seu conteúdo faz a pessoa ter esse estalo, né? Se faz a pessoa falar, nossa, é verdade, não tinha pensado sobre isso. Você está no caminho certo para construir a sua liderança de pensamento e essa é a estrada que vai pavimentar a sua autoridade. É isso, Rafael? Exatamente. Você precisa estar sempre na cabeça das pessoas, e você só vai estar na cabeça se você liderar mesmo o pensamento, com coisas novas, com coisas que ajudem ela, com coisas que façam sentido para o dia a dia dela. Você tem que estar à frente, você tem que trazer, você que tem que trazer as coisas novas para esse mercado, sabe? Ir lá na sua fonte, lá na frente, entender aquilo com o seu conhecimento que você tem hoje, para trazer isso para as pessoas de maneira talvez até mais mastigada, e com isso ela vai entender que você é uma liderança. E aí você não precisa fazer isso para a sua área de trabalho, você pode fazer isso para o seu cliente, entendendo do negócio do seu cliente, entendendo de como o seu serviço funciona para o seu cliente, você vai trazer informações sobre isso, não é sobre o detalhe do direito, o detalhe de uma lei. Isso talvez seja uma conversa mais para os pares. Entender o contexto em que o seu escritório está diante do seu cliente, dentro daquele segmento, talvez seja mais fácil de entender, ou dentro daquela área de atuação, e trazer esses conceitos justamente que talvez não estejam tão visíveis para o seu potencial cliente, trazer isso mais mastigado, trazer isso mais explicado, para que você seja visto como uma liderança de pensamento naquela área. E aí, assim, tudo vem a reboque. Perfeito. E aí, gente, assim, a gente pode... E aí, já, eu falei mais no começo da nossa conversa, se vocês quiserem que a gente faça uma live sobre a questão das indicações, para você deixar no comentário. E esse assunto da liderança de pensamento, ele rende uma outra conversa sozinho, tá? Mas é que não dava para a gente falar de autoridade sem falar de liderança de pensamento. Se você quiser que a gente se aprofunde nesse tema, deixa aí no comentário. A gente pode fazer outra live, fazer mais conteúdo sobre isso. Mas hoje, para a gente amarrar isso com a construção de autoridade, a gente trouxe aqui 3 do's and don'ts, né? O que fazer e o que não fazer. Como é que você se aproxima ou se afasta de ser uma liderança de pensamento, de ser uma referência pelo seu conhecimento, pelo seu saber, no seu dia a dia. Então, tem coisas que você faz que podem te aproximar desse conceito e ajudar a abrir estrada aí para a sua autoridade, e tem coisas que talvez você esteja fazendo e que estejam te afastando. Então, agora é a hora que você anota, tira print, para depois pensar como é que você vai reverter isso, tá? Então, antes disso, eu quero mostrar para vocês, assim, por que é importante a gente falar sobre isso, tá, gente? Assim, por que é importante você prestar atenção nos 3 próximos slides que eu vou mostrar aqui, para você saber se você está construindo a sua liderança de pensamento ou se você está publicando conteúdo que não te ajuda nesse processo. Essa é uma pesquisa feita muito recentemente com executivos das 20 maiores companhias em 17 países, no Brasil, inclusive, tá? E, assim, são pessoas, as pessoas que participaram dessa pesquisa são pessoas que têm o perfil de cliente dos escritórios que atendem grandes empresas, certo? Então, o escritório atende grande empresa, o executivo da grande empresa respondeu essa pesquisa e disse o seguinte: 89% deles disseram que
quem constrói liderança de pensamento, aí eu estou falando quem, pode ser a pessoa ou a marca, tá? Então, quem constrói liderança de pensamento é eficiente para melhorar a sua percepção sobre uma organização, aquilo que a gente vinha dizendo antes, tá? É a questão da credibilidade. Então, o executivo falou, quando eu vejo que essa empresa, vou trazer para a nossa realidade, quando eu vejo que esse escritório aqui traz insights importantes, né? Me dá esse clique do não tinha pensado sobre isso, né? Traz conteúdos relevantes para o mercado de atuação do executivo, ele melhora a percepção sobre aquela organização, no caso aqui sobre o escritório, tá? A organização aqui a gente pode ler como escritório. 49% dessas pessoas afirmaram que essa liderança de pensamento, ou seja, essa forma de apresentar o conteúdo, de atuar na maneira como passa as informações, influencia na decisão de contratação de um serviço para a empresa. Aqui é o executivo falando sobre a influência que isso tem para a contratação de um serviço, que pode ser serviço jurídico, por exemplo, tá? 59% dos respondentes confiam mais em conteúdos que estabelecem a marca como liderança de pensamento, mais do que no material de marketing institucional. Olha isso aqui, gente, que importante. Às vezes a gente está investindo financeiramente, né, uma importância financeira para folders, mas não que isso não seja importante, tá? Tudo isso é uma composição, como eu falei, uma construção. Mas o conteúdo de liderança de pensamento, que às vezes exige mais de planejamento e tempo para organizar um conhecimento que as pessoas do seu escritório já têm, e a gente vai ver hoje aqui como é que faz essa organização, esse planejamento, depende mais de tempo do que de investimento financeiro e causa esse impacto, né? Do executivo dizer que confia mais no conteúdo do que no material institucional. E, por fim, 42% deles disseram que estão dispostos a pagar um valor mais alto pelos produtos ou serviços de empresas, organizações, escritórios que se estabelecem como liderança de pensamento. Então, só para mostrar a vocês que isso tudo que a gente falou aqui anteriormente é respaldado pelo comportamento de pessoas que têm perfil do seu cliente aí, do seu escritório. Vamos lá, Rafael, mostrar as dicas práticas? Você quer complementar aqui? Não, vamos seguir. Eu acho que a gente já pode entrar na parte prática para já irmos nos encaminhando para o fim da live. Perfeito. E aí, assim, como regra geral, né, quais são as características desse conteúdo que cria essa liderança de pensamento? Lembrando que liderança de pensamento é a sua caixinha de ferramentas, é a sua ferramenta que vai manter a sua obra de construção de autoridade em atividade, né? Então, esse conteúdo, o que tem esse conteúdo que gera liderança de pensamento? E aí, vocês vão ver aqui que a gente não trouxe características como é um conteúdo atualizado, é up to date, né? É rápido, tem agilidade, essa coisa do perder o time, não sei o quê. Não é disso que a gente está falando, tá, gente? A gente está falando de 3 características diferentes e que talvez, assim, tire um pouco de você essa angústia, inclusive, da celeridade da informação. Porque mais importante que esse conteúdo seja centrado no cliente, ou seja, pensado pelo ponto de vista de quem vai consumir esse conteúdo. Então, na hora de você pensar, nossa, aconteceu uma coisa importante aqui nesse segmento de atuação em que eu sou especialista, meu escritório é especialista, e a gente precisa falar sobre isso numa palestra, num artigo, o formato pouco importa, tá, gente? Está falando de abordagem aqui, mas a gente precisa falar sobre isso. Como que a gente vai falar sobre isso? Essa é a hora que você se coloca no lugar, senta na cadeira do executivo, né, e pensa, se eu fosse executivo desse segmento de mercado, desse tipo de empresa, o que eu ia querer saber nesse momento sobre esse assunto? Isso é um conteúdo centrado no cliente. É um exercício constante. E, olha, eu vou dizer a vocês, fica mais fácil com o tempo, tá? É igual, sei lá, andar de bicicleta. Na primeira vez você desequilibra, depois vai ali com um pouco de insegurança e tal. Gente, fazer esse exercício de se colocar no lugar do seu cliente toda vez que você for produzir um conteúdo, qualquer conteúdo, desde um post no LinkedIn até o conteúdo de uma palestra,
Quanto mais você exercita isso, mais isso vira uma forma natural de produzir conteúdo centrado no cliente, tá? Não tem problema, assim, é óbvio que no início, às vezes, não vai sair exatamente como você queria, né? O cliente vai te dar um feedback do tipo, foi legal, mas se você tivesse falado desse outro jeito e tal, e tá tudo bem, né? Uma construção, uma hora isso fica mais assertivo. A gente passou por isso, né? Passa constantemente. A gente faz um exercício quase que diário de análise de conteúdo centrado para o cliente. Eu sou uma das pessoas que mais curto aqui, eu acho isso. Não uma das mais, né? Tô me achando muito, né? Mas enfim, eu olho para isso o tempo todo, porque eu penso nas estratégias de venda, tá ligado? Então, as estratégias de venda, tá ligado? Passam por conteúdo para o cliente, porque antes de eu vender para alguém, eu preciso que a pessoa preste atenção em mim. Então, lá atrás, eu preciso fazer conteúdos que chamem a atenção do meu potencial cliente para que ele venha ver, tá ligado? Para que ele venha me conhecer, para daí sim eu pensar em vender alguma coisa para ele. Então, é um exercício constante, diário. Obviamente, para a gente que trabalha com marketing, que vive isso, é um pouco mais fácil no começo, mas nada impede que você também olhe para isso. Se você for a pessoa do escritório que vai ficar mais responsável pelas estratégias de marketing e prospecção, isso vai ficar até mais fácil, mas vale para todo mundo, vale para desde o sócio que olha para a parte de marketing, para os sócios também que não estão tanto no dia a dia, porque, na verdade, o escritório, né, todo sócio é um potencial defensor e prospector da marca, né? Então, com certeza, para todo mundo, mas voltando aqui para a gente não ir muito longe, é um exercício diário. E aí, como a Mari falou, quanto mais você pratica, mais fica fácil e até fica gostoso, porque você vai muito do que você conversa, do que você escuta de uma conversa com o seu potencial cliente, vira insumo para você produzir conteúdo. E quando você entende que é isso que você tem que trazer, que você tem que falar, fica mais fácil, porque você deixa de queimar a mufa, sabe assim, na gíria, queimar a mufa, ficar pensando muito sobre o que eu vou falar, mas será que isso está legal? Será que isso não está? Você vai naturalmente passar por essa parte. Você vai falar, nossa, o cliente me perguntou um negócio, acho que eu vou fazer um conteúdo sobre isso. E aí a coisa vai fluindo naturalmente. exato. Depois a gente até vai deixar alguns exemplos aí, mas você vai ver como facilita a sua vida. Aquela dor de cabeça de não sei o que falar, ela vai sumir no momento em que você entender essa produção de conteúdo centrado no cliente. Exatamente. E só para deixar uma dica já prática aqui, você falou de um ponto muito importante que para mim, assim, a fonte mais rica de insights, né, de ideias sobre o que eu vou produzir conteúdo ou de que maneira eu vou produzir esse conteúdo, são essas interações com o cliente no dia a dia. Então, a gente aqui no Tá Ligado, a gente criou o hábito de realmente anotar as coisas. Então, faço reunião virtual, ou enfim, estou numa reunião com o cliente, em algum lugar, num cantinho do meu caderno e tal, eu anoto coisas que eu ouvi ali e que eu acho que podem virar conteúdo para a gente. E, assim, uma recomendação que eu faço para os meus clientes também, para vocês que estão nos ouvindo, para os meus alunos, quando eu dou aula de marketing jurídico, enfim, porque é realmente uma fonte riquíssima. Agora, mais uma dica prática nesse sentido é tomar um cuidadinho para quando você for produzir esse conteúdo, você não já partir para a resposta daquilo que você anotou, né? Para falar, discutir aquele tópico, né? Então, essa live, por exemplo, ela surgiu dessa maneira, né, Rafael? A gente conversando, contei aqui, né, em vários momentos aqui eu citei, porque a gente conversa com o escritório tal e tal, e aí várias questões que a gente viu em relação à autoridade, e a gente já podia trazer aqui um monte de respostas sobre autoridade, mas vamos conversar sobre autoridade, o que é isso, né? Enfim, destrinchar um pouco mais para ajudar todo mundo a ficar na mesma página e criar essa relação, né? Na hora de conversar. Na verdade, desculpa te interromper, Mário. Na verdade, a resposta é essa própria live. Que também não adianta eu virar para a pessoa e ir para o final e falar, olha, faz isso, aquilo. Porque a pessoa não vai entender o porquê dela estar fazendo aquilo. E ela não vai assimilar. E aí, se amanhã tiver alguma coisa nova, ou se ela se esquecer, enfim,
não vai funcionar muito. Eu preciso mostrar para ela de onde surge isso, do começo, né, dessa teoria até o ponto final, que talvez sejam as dicas mais práticas, mas ela precisa entender essa parte toda, ele precisa entender, enfim. A gente precisa passar por essa construção, né? Então, é muito disso. Exatamente. E aí, isso acaba tornando, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto, não é à toa que o primeiro ponto é o conteúdo centrado no cliente, porque isso acaba tornando o seu conteúdo muito autêntico, né? A gente vai ver um pouco sobre essa questão da autenticidade, que para mim, assim, é o pilar principal da liderança de pensamento, como eu falei, né? Lembra que eu falei lá no começo, quando a gente descreveu liderança de pensamento, que eu falei, anotem aí perspectivas únicas, né? Essas ideias inovadoras e tal. Isso vem do olhar muito particular, ou do próprio sócio, ou do olhar particular do escritório como organização, para um determinado tema, um determinado assunto, né? Como é que você, o seu escritório, você como organização, trata aquele determinado tema de maneira diferente, coisa de diferencial em relação a isso. E aí, gente, assim, não me venham com diferencial de atendimento personalizado, não é disso que eu estou falando, tá? Qual é o olhar único que você, como organização, você como representante desse escritório, tem para esse tema? O que você pode trazer de insight, né, de reflexão diferente do que um monte de outras pessoas já estão falando por aí? Lembra que a gente falou de era da informação, todo mundo falando sobre os mesmos temas e tal? Como é que você vai falar diferente? Obviamente, de uma forma autêntica, né? E de maneira que vá ajudar a construir a sua autoridade. Então, assim, a gente sabe que os sócios, advogados e os escritórios têm um capital intelectual muito grande, muita gente capaz de produzir conhecimento e reflexões, principalmente sobre esses assuntos. Não à toa a gente vê aí lançamento de livros, artigos e tal, mas às vezes assim, é um estalo, né? Um pedacinho do insight que vai fazer com que o seu conteúdo seja percebido dessa maneira autêntica. Então, trazer essa individualidade, não no sentido do CPF, assim, né? Mas essa particularidade de como o escritório aborda determinado serviço, tema, né? Ou percebe possibilidades, oportunidades, desafios para empresas de um determinado segmento. Isso ajuda muito a criar essa conexão, e essa autenticidade é a hora que o seu cliente fala, não tinha pensado sobre isso, né? Essa é a reação que a gente quer causar com esse conteúdo. Exatamente. E por fim, essa consistência, né, gente? Porque, assim, às vezes, e isso é uma coisa que a gente já ouviu muito, né, Rafael? Muito. De sócio fala, caramba, mas eu fiz um post uma vez no LinkedIn que foi sucesso. E não sei, eu falei, por que você não fez mais? Ah, não sei, porque eu estava inspirado naquele dia, e aí não sei. Gente, consistência é muito importante, tá? É claro que, às vezes, você não vai... Primeiro, esse aqui, não, esse tipo de conteúdo da liderança de pensamento não nem precisa ser o único conteúdo da sua estratégia de marketing do escritório, tá? É óbvio que a gente vai falar dos conteúdos institucionais e tal, tem outras coisas que compõem esse mix. Para que esse conteúdo aí mais relevante, mais estratégico e tal, ele possa ser depurado, trabalhado, marinado, né? E quando ele for lançado, ele realmente ser um conteúdo que coloca ali mais um selinho na sua construção de autoridade. Então, a consistência é importante, muito importante, né? É importante que não se perca essa frequência, seja ela qual for, mas a velocidade nem sempre é importante, né, Rafael? Total. Isso serve para conteúdo e serve para a vida. Se você faz alguma coisa e para, o resultado é muito pouco. E se você faz uma coisa com consistência, o resultado vem. Quanto mais frequência, maior o resultado. Mas também não adianta fazer muita coisa que você talvez entre numa estafa, né? Então, você tem que encontrar ali um meio termo entre não produzir nada e produzir alguma coisa com consistência. Com o tempo, de repente, você vai ver que consegue fazer mais conteúdo
num período menor e manter essa consistência, mas entre não fazer nada e fazer pouquinho, de vez em quando, é melhor fazer pouquinho mais, sim. Toda semana, pelo menos uma vez, fazer alguma coisa, se puder 2 e por aí vai. Mas a consistência é fundamental. Senão você vira o seu marketing vira um soluço, né? E aí nem o algoritmo das redes vai tracionar isso. Enfim, vai entender que você está produzindo, vai ver o seu conteúdo um dia, depois vai ver outro, e vai falar, mas será que ele está produzindo? Será que ele não está? Certamente, olhando para as redes sociais, eles vão privilegiar quem está sempre produzindo, obviamente. Em outros canais também. Se você se organiza para fazer um evento para cliente, faz isso em 1 ano. Aí daqui a 3 anos você não faz mais nenhum evento assim. Por que você não fez outros eventos? Você não faz um evento por ano? É o que eu falo. Foi tão legal, né? A gente já ouviu isso. A consistência, ela não precisa ser toda semana, todo dia. Ela pode ser anual. Às vezes, dependendo do canal, dependendo do volume de coisas que você faça, você pode fazer um grande evento por ano. E está tudo bem. Um grande estudo, né? Um relatório de análise de um determinado. Então, assim, é importante realmente a gente já trazendo esses exemplos para vocês entenderem que quando a gente fala em consistência, a gente aqui ainda não está falando em canal por onde você vai distribuir. A gente falou aqui de rede social, falou de site, falou de evento. Evento é um canal de distribuição de conteúdo e nem de formato, né? É só essa ideia de que é importante que isso esteja acontecendo regularmente, né? A regularidade vai depender de uma série de fatores, né? Dos objetivos do escritório, a capacidade de produção, até principalmente do mercado que você quer alcançar, né? O que é relevante lá, a história do centrado no cliente. Então, vai depender da estratégia que você vai traçar. Mas o fato é, consistência é fundamental. Perfeito, bom, Mari. Podemos prosseguir. Aí, seguindo, assim, né? Lembra da pesquisa lá com os executivos das grandes empresas dos 17 países do Brasil e tal? Pois é. Eles falaram o quanto que a liderança de pensamento ajuda na credibilidade, na decisão de contratação e uma série de outras coisas que a gente já apontou. Mas eles também falaram o que acontece quando você não faz isso, né? Então, 27%, eu achei esse número muito relevante, assim, quase 1/3 dos participantes desistiram de fazer negócio com alguma organização que produzia um conteúdo ruim. Então, quando a gente fala desse conteúdo que precisa ser bem trabalhado, depurado e centrado no cliente, porque, gente, bom ou ruim é um conceito muito subjetivo, muito subjetivo. O que é bom para mim, talvez não seja para você. Então, se ele fala que ele deixou de fazer negócio porque o conteúdo era ruim, é porque era ruim para ele, executivo, né? E aí, a história de fazer o conteúdo centrado no cliente é mais relevante ainda. Tem que ser bom pelo ponto de vista dele, né? Ele precisa perceber que aquilo é bom, que aquilo é relevante, que aquilo ajuda ele, enfim, né? Então, muito importante para a gente entender. E aí, o que é um conteúdo bom, um conteúdo ruim, né? Agora é a hora que vocês ou tiram print ou anotam aí no caderninho para a gente começar, para você começar a moldar os seus próximos conteúdos aí para um conteúdo que vai te trazer liderança de pensamento e vai ajudar a construir a sua autoridade aí do escritório, tá? Primeira coisa é compartilhar conhecimento em vez de compartilhar informações. Qual que é a diferença disso, Mariellen? Mesma coisa, não é. Informação é aquilo que você pega e repassa, que você não traz análise, que você não agrega conhecimento, não traz o seu olhar único, não traz a sua perspectiva ou a perspectiva do seu cliente sobre aquele assunto, né? É pegar, foi sancionada a lei número não sei o que lá no dia tal e a lei fala isso. Isso é informação. Ponto. Isso, honestamente, o seu cliente, seu potencial cliente vai encontrar em qualquer lugar. Agora, o que ele não vai encontrar? O que você pensa sobre isso? Como é que você percebe o impacto dessa nova lei, dessa mudança no segmento dele? Quais são as oportunidades que você percebe e que ele, potencial cliente, pode aproveitar? Isso é conhecimento. Certo, Rafael? Exato. Eu estava pensando aqui na analogia que eu ia fazer sobre isso.
mas eu acho que é um pouco como tempero de mãe, né? Comida tem por aí adoidado, mas aquela comida da sua mãe, cara, ou do seu pai, enfim, ou da sua avó, só tem na casa dela. E você sabe disso. Então, o seu conteúdo, e aí com o devido respeito, a devida vênia, né, a conteúdo de marketing jurídico, escritório, enfim, ele tem que ser como a cozinha da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Tem que ser uma coisa que o seu cliente sabe que só vai ver ali. Ele especial, só vai ver aquilo ali. Por melhor que seja a comida da rua, por melhor que seja... e aí, falando por melhor que seja a informação que ele vai ler no Valor Econômico, ou que ele vai ler no Migalhas, ou de outro profissional, ele sabe que só no seu site, só na sua newsletter, vai ter aquele conteúdo especial que você gosta de ler, que vai vir com as informações do escritório dele, com a cabeça dele, do sócio. Então, eu acho que compartilhar conhecimento, se diferenciar compartilhando conhecimento, é um pouco isso. É dar o seu molho, o seu tempero, para uma coisa que talvez ele encontre de várias formas por aí, mas ele só vai ter aquele tempero se ele for até você. Foi muito longe, pai? Não, exatamente isso. Você estava falando, eu estava inclusive lembrando do arroz da minha mãe. Que assim, arroz, gente, é coisa mais básica do que arroz, mas o arroz da minha mãe é reconhecido pela família como um arroz diferente. E ela não faz absolutamente nada de diferente. Eu uso os mesmos ingredientes, mesmas quantidades e tal, e não fica igual. Às vezes fica igual, mas não é sempre, tá? Tem a consistência também de produção. Mas como é que a consistência, como é que manter uma consistência é importante para você chegar, entendeu? Longe. Mas é exatamente isso. Esse exemplo é perfeito. Vou até seguir para o pessoal ficar com essa analogia aí. E a segunda coisa é apresentar esse tema, esse assunto, sob uma perspectiva única, versus apresentar isso sobre o tema com uma visão genérica, né? Isso assim, é uma coisa que eu vejo muito os escritórios, os sócios fazerem, e a gente tem reforçado muito essa questão de trazer, assim, entendi o contexto geral, mas e aí, né? Como é que você vai, qual é o ponto aqui que você quer destacar, que você quer reforçar, né? Que é relevante de fato para esse segmento de mercado, esse tipo de empresa, essa pessoa que está lendo, gente, é a história de se colocar centrado no cliente. E isso, eu quis trazer esse slide aqui, porque recentemente a gente participou de um evento de marketing jurídico, que teve um painel com 3 diretores jurídicos de grandes empresas, grande mesmo, tá? Uma empresa grande da área de seguros, uma empresa grande 2 grandes empresas da área de energia. E isso foi um destaque que eles fizeram sobre conteúdos de escritórios de advocacia e que dialogam com o que a gente viu há pouco na pesquisa, né? A questão da liderança de pensamento. Porque eles falaram o seguinte, nossa, por acaso, no dia anterior ao evento, tinha acontecido uma mudança, assim, um assunto que movimentou o mercado jurídico de uma questão legislativa. E aí eles fizeram esse comentário, falaram, poxa, ontem eu vi um monte de gente, um monte de escritório postando sobre esse assunto. Mas eu confesso a você que assim, eu li vários, mas eu confesso a você que eu não consigo dizer quem deles, assim, não consigo te dizer um nome agora, assim, de imediato, que tenha me passado uma informação que realmente tenha sido relevante, que realmente tenha pensado sobre o que aquilo importa para mim, como diretor jurídico de uma empresa de seguro, ou para mim, como diretor jurídico de uma empresa do segmento de energia. E quando a gente está falando de trazer esse tema sob a perspectiva única, ele é diferente do que a gente falou anteriormente, né? De trazer conhecimento, porque essa perspectiva é a perspectiva do seu potencial cliente. É a história do ponto de vista, né? Beleza, esse assunto aconteceu, está todo mundo falando sobre isso, mas a minha abordagem vai ser pelo viés do e se eu fosse o diretor jurídico, e se eu fosse o meu potencial cliente, o que eu ia querer saber sobre isso? Exato. Uma dica aqui, bem simples, talvez, para resolver essa questão de uma vez,
Você pegou um tema, tem um tema que você quer falar, qualquer tema, uma notícia, uma novidade, ou um tema que veio na sua cabeça e você acha importante. Pega esse tema e coloca assim, qual é a importância desse tema, ou quais são os principais pontos desse tema para esse tipo de cliente que eu tenho aqui, ou para o cliente desse segmento. Então, saiu uma lei nova. O que essa lei muda para o segmento X? O que essa lei muda para empresas de até tantos funcionários? E aí você vai conseguir produzir um conteúdo sob uma perspectiva única. Você vai conseguir produzir algo exclusivo para ele e que vai se conectar imediatamente com ele, deixando de fazer uma coisa genérica. Então, se você pega só uma lei e faz os principais pontos da lei, você está meio que explicando isso para outros pares, para outros advogados, porque está mostrando que você entendeu a lei com o devido respeito. Agora, se você pega essa mesma lei que você entendeu certinho e você, os principais pontos da lei, mas os principais pontos da lei aí depois você completa. Perfeito. Entendeu? E aí eu acho que o seu conteúdo vai ficar muito mais focado. Seria o mesmo se eu falasse, se a gente estivesse falando uma live aqui, como criar autoridade no mundo digital. Eu estou falando para todo mundo. Tem várias pessoas que falam sobre autoridade. Agora, se eu estou falando de autoridade para escritórios de advocacia que querem prospectar novos clientes, parará, eu estou definindo, estou trazendo o mesmo tema, um tema super genérico, que é a criação de autoridade digital, por uma perspectiva única do meu potencial cliente, que são os escritórios de advocacia. Perfeito, Rafael. E esse ponto que você tocou aí é muito relevante, porque quando a gente fala sobre isso nos escritórios, eu já ouvi mais de uma vez a seguinte resposta: mas esse assunto é um assunto que serve para todo mundo. Vou trazer um exemplo prático aqui. Reforma tributária vai impactar todo mundo, então vou falar de maneira genérica para todo mundo saber. Não, gente. Vai impactar todo mundo, mas num determinado segmento de mercado tem alguma particular, com certeza tem, gente, alguma particularidade que tem ali na lei ou que faltou, né? De repente não foi abordado pela lei e que um determinado mercado X vai precisar ficar de olho nas leis complementares e tal. Tem sempre algum recorte importante para algum segmento, algum tipo de empresa, né? E que é por aí que a gente vai construindo essa noção de que o escritório é especialista, está de olho, está cuidando das questões daquele perfil de cliente. Lembra do início da nossa conversa? Reconhecimento de autoridade é um empréstimo que a pessoa te faz, né? Ela empresta para você esse reconhecimento de autoridade. Então, para que isso aconteça, você precisa entregar para ela algo de valor, né? Você precisa ter esse respaldo aí de alguma coisa que, ok, isso aqui tem valor para mim, então eu vou emprestar para você. Quase que é o seu cheque calção da autoridade, né? Você dá alguma coisa para a pessoa te devolver essa percepção de autoridade. Exato. E às vezes pode parecer que, pode ter casos em que você vai ter que analisar ponto a ponto, porque não tem jeito, mas podem ter casos que, de repente, uma lei que tem 10 novidades, você só precisa falar sobre 3. Porque só 3 pontos afetam aquele cliente que você quer falar. Os outros todos, por mais que tenham alguma mudança, você pode falar, olha, os demais pontos, você pode depois olhar com calma e tal, mas esses 3 aqui... Tá aqui o link da lei para você ver o resto. Tá aqui o link lá para o valor econômico, para você terminar de ler. Mas os 3 pontos que você precisa saber sobre essa reforma são esses daqui. E aí facilita até na hora de você produzir. Em vez de você analisar todas as mudanças e aquilo tudo, fazer... vai te gastar um tempo danado. A gente sabe o quanto que os advogados têm o tempo comprometido por conta da vida, que é corrida e tal. É mais uma coisa para você tomar seu tempo, você deixar de estar com a família, deixar de estar fazendo as coisas que você gosta, quando, na verdade, você pode poupar o tempo fazendo uma coisa mais específica para aquele público que é o que você está interessado. E que vai te dar um resultado muito melhor. Mas eu atendo vários públicos. Cara, pega o que você acha mais importante agora. Ou pega o que você quer mais se comunicar, que você quer se comunicar nesse momento. Ou o seu público mais importante para o seu momento no escritório. De repente... A gente vai mostrar daqui a pouco um passo a passo para isso. Exato. Tá? Bom, e por fim, para a gente poder ir para o passo a passo, um conteúdo que faça
conexões com a realidade do cliente e um conteúdo que deixa essas pontas soltas, né? E aí, gente, assim, só é possível fazer conexão com a realidade do cliente se você estiver tratando daquele tema pela perspectiva do cliente. E aí, o que é fazer conexão com a realidade do cliente? Direcionar, por exemplo, oportunidade, impactos, desafios para aquele segmento de mercado específico, para aquele tipo de empresa, para empresas de determinado tamanho, de determinada região, enfim, os recortes vão da estratégia de negócio de cada um. E outra coisa que faz muita conexão é você poder trazer exemplos específicos, porque você sabe que você está falando aqui, ó, no um para um, né? Você conversando com aquele perfil de executivo, daquele tipo de empresa, daquele segmento de mercado. Então, você pode se apropriar de coisas que fazem conexão com a realidade dele. A gente está aqui, ó, 1h e 25 minutos, trazendo um monte de exemplos exclusivamente para escritórios de advocacia. E é como o Rafael falou, esse assunto de autoridade vale para um monte de gente, vale para um monte de gente, né? Todo mundo que, enfim, que quer construir uma marca precisa construir autoridade. Mas a nossa conversa é com o escritório de advocacia. Por isso que a gente está aqui dialogando e trazendo exemplos que façam sentido para esse tipo de negócio. E é essa a sugestão que eu quero deixar para que vocês façam também para o seu perfil de cliente. Agora, só dá para fazer isso se você estiver trazendo uma perspectiva única, adicionando seu conhecimento. Então, essas 3 dicas, elas são cumulativas, né? Você vai primeiro trazendo conhecimento para aquele tipo de segmento, de empresa, falando daquilo que é relevante para o seu potencial cliente, para que você possa criar esses pontos de conexão, inclusive analogias, né, que tragam identificação mais facilmente com esse público. Exato. Tá? E aí, só para a gente não deixar de passar, o que é um conteúdo com ponta solta, né? É o que acontece quando você faz o conteúdo com a visão geral, né? O conteúdo com a visão geral, ele fala de tudo para todo mundo, e aí fica aquela ponta solta na cabeça do seu cliente que mas e aí, né? Qual é a relevância que isso tem para o meu negócio, para a minha empresa, para o meu segmento, para a minha região, né? Isso são as pontas soltas que o conteúdo mais genérico deixa. Essa ponta solta não gera conexão, né? Pelo contrário, ela afasta a pessoa. Quando você fala, quando você faz essas conexões com a realidade, ele se vê refletido ali naquele seu conteúdo, naquela sua ideia. E se ele se vê refletido, ele para para olhar com calma. Porque ele fala, pô, eu acho que isso é para mim. Porque seja pela abordagem, pelo título, enfim, pela ideia, ele se vê refletido, se vendo refletido, ele olha, e aquilo faz sentido para ele, e aí sim você passa a ter uma conexão e uma criação de autoridade, porque ele fala, pô, que legal esse conteúdo é para mim, gostei do conteúdo, essa pessoa entende do que eu preciso, logo, na cabeça dele, automaticamente, você vai virando uma autoridade. Tá? Exatamente. E essa autoridade carismática, né? Com essa capacidade de influenciar, essa capacidade, aquilo que a gente falou no começo. E é nessa hora, só para concluir aqui, nessa hora que acontece o que a gente vê os escritórios, principalmente escritórios mais tradicionais, falarem que mas tem um monte de menino novo aí, gente que tem muito menos experiência que a gente e tal, e que está ganhando contrato, né? Porque talvez tenha conseguido criar essa estrutura aí, né? Fazer essas conexões, trazer a perspectiva do cliente. Então, é importante ficar de olho nisso, até para você não abrir concorrência para o seu cliente atual também. Tá? E aí, gente, é isso. Assim, 1% de inspiração, 99% transpiração. Trabalhar, né? Trabalhar em cima disso. Esse precisa ser um conteúdo planejado e intencional. E aí eu vou passar direto aqui para um passo a passo, bem rapidinho, de como é que você pode, com essas dicas, planejar o seu conteúdo aí de liderança de pensamento e que vai te ajudar nessa construção de autoridade, né? Então, chamei aqui da trilha de autoridade. Então, a primeira pergunta é: autoridade para quem? Né? Não dá aquela história da visão genérica, não dá para ser autoridade para todo mundo. Lembra lá, primeiro slide aqui da nossa conversa? Policial, de farda,
Ele é autoridade, sim, mas ele é autoridade numa determinada região, para um determinado grupo de pessoas. Se essa pessoa for de farda para o outro lado do mundo, ele é só uma pessoa de farda, tá? Então, você precisa definir para quem o seu escritório vai ser autoridade. Ah, mas a gente atende vários públicos, vários segmentos. Então, é uma estratégia para cada público, para cada segmento, né? Precisa ter essa... É óbvio que precisa ter um fio condutor ali, do branding e tal. A gente não vai se aprofundar nesse assunto, que a gente já está se estendendo muito, tá? Mas definir um segmento de mercado, perfil de empresa, entender as características desse público, né? Realmente compreender e ter isso como o seu guia, assim, né? Centrado no cliente sempre. É uma das nossas primeiras perguntas, né? Quando um cliente entra aqui na Tá Ligado e a gente entra no nosso método de onboarding, a gente envia, enfim, a gente faz uma conversa, manda um material para ele. E nesse material tem a pergunta: qual segmento você trabalha? Quem é o seu potencial cliente? O que ele pensa? Enfim, vai começando a destrinchar essa parte, porque o começo está aí. No começo da estratégia não tem jeito. Eu preciso saber, primeiro, o seu objetivo com esse trabalho e, segundo, para quem que é. Antes de responder essas perguntas, é muito difícil você conseguir fazer um trabalho de autoridade, porque você vai, enfim, vai ficar muito amplo, muito genérico, e aí cai naquele erro que a gente acabou de ver. Exatamente. E isso, assim, é o primeiro passo, pensando nisso de forma institucional, e depois, para cada campanha que a gente vai desenvolver, cada ação que a gente vai fazer, a gente revisita isso e fala, tá, dentro desse público aqui que a gente já entendeu mais amplo, qual é o perfil de pessoa para esse assunto aqui, para esse serviço, né? A gente vai trazendo esses recortes. Quanto mais objetivo, mais a gente consegue ter essa identificação da pessoa. E depois, né, o que é relevante para esse público? Né? O que é relevância? Entendi. Porque isso é muito curioso, que essa coisa de traçar perfil de público-alvo e persona e tal, é uma coisa que até o mercado jurídico já aderiu com alguma facilidade nos últimos anos, né? Lembro que 7, 8 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com os escritórios, era uma coisa meio, não, é para todo mundo e tal. Hoje em dia, essa noção de que não dá para ser para todo mundo já está mais sedimentada. Mas aí o segundo passo é curioso, porque assim, esse público aqui, tá bom, eu sei o que é importante para ele, eu vou falar aqui sobre o meu serviço, ou vou falar sobre esse tema com o meu conhecimento e tal. O seu conhecimento é fundamental para a gente criar essa conexão. Mas a abordagem, ou seja, como você vai construir, como você vai apresentar esse conteúdo, e aí lembrem que eu estou falando conteúdo de uma perspectiva ampla, tá, gente? Conteúdo no artigo, no vídeo, no podcast, no evento, conteúdo, como é que você vai transmitir esse conhecimento precisa responder essa pergunta, o que é relevante para ele. E a gente só sabe o que é relevante quando a gente traça o perfil dessa pessoa, né? Entende ali quais são as dúvidas, as objeções. Lembra que a gente falou das objeções? O que essa pessoa pode ter como resistência em relação a esse assunto? Essa nova mudança de lei aqui, ou isso que está por vir, né? O que pode estar trazendo de ansiedade, de inseguranças, de desafios, enfim, né? Uma série ou de oportunidades, para não falar só das coisas mais negativas, digamos assim, né? Ou que oportunidades isso pode ter. Como é que esse potencial cliente avalia? Como é que ele avalia? O que ele avalia como risco e como oportunidade? Como desafio e como insegurança, né? Dúvida, incertezas em relação a esse assunto. É o que está na cabeça dele, que a gente vai abordar nesse conteúdo. Ou seja, dá para ver que, seguindo esse passo, não tem muito para onde correr em relação ao conteúdo. Fica muito mais fácil entender o conteúdo. Você já sabe, já tem traçado o seu objetivo, sabe para quem, e vai pesquisar o que é relevante para ele. Não tem mistério. Pega a pessoa que você quer atingir e fala, cara, o que é relevante para essa pessoa? Mas eu não consigo saber isso de cabeça, Rafael. Cara, pergunta para ele. Lembra das reuniões que você teve com pessoas assim parecidas? O que perguntavam nessas reuniões? Vai no Google, coloca o tema, vê o que estou buscando sobre esse tema. Enfim, tem várias técnicas para você ir entendendo o que é relevante, mas com o tempo, o ideal é sempre estar fazendo pesquisa, entendendo, conversando com o cliente, para que esse entendimento do que é relevante para ele se renove.
e você nunca deixe isso passar, ou você não menospreze isso. Tem que estar muito atento a isso, porque é isso que vai gerar conexão para que você possa ter autoridade. Porque antes de ter autoridade, você precisa ter a atenção da pessoa. E sem isso, você não vai ter a atenção da pessoa, porque ela vai passar batido pelo seu conteúdo. Perfeito, exatamente isso. Bom, e aí sim a gente chega na estratégia de conteúdo, né? É muito comum a gente ver os escritórios partirem direto para esse ponto aqui, não passa nem por esse, nem por esse, né? Então, a gente precisa se destacar nesse assunto aqui, vai ter uma nova mudança aí de uma determinada lei, e isso vai abrir oportunidade para a gente nesse serviço aqui. E a gente precisa se destacar nesse serviço. Vamos produzir conteúdo sobre isso, né? Muito comum a gente ver esse movimento acontecer. Gente, esse movimento, essa atitude é a porta de entrada para você cair no conteúdo com visão geral. Se a gente não tiver esse olhar anterior para o cliente, as chances são que o escritório vai acabar produzindo conteúdo genérico, conteúdo que não cria conexão, e vai ficar ali naquele mais do mesmo, entendeu? Vai ser o conteúdo que o diretor jurídico lá do evento que a gente participou falou. Vi um monte de gente falando, mas eu não capturei nada porque nenhum me chamou a atenção para o que eu preciso, né? E você não quer que o conteúdo que te tomou tempo, esforço, né? Fez, poxa, um movimento para que a equipe se engajasse para produzir, não precisa ser esse conteúdo que cai nesse limbo aí, nessa névoa em que o executivo rola a tela do LinkedIn, vê um monte de gente falando sobre ele, mas não se lembra quem foi, o que disse, porque estava tudo muito igual. Para o seu conteúdo sair desse contexto, a gente precisa passar por esses 3 passos, porque isso aqui é o que vai fundamentar a sua estratégia de conteúdo, né? Para aí sim definir qual vai ser a abordagem a partir do ponto de vista do público-alvo, do cliente, selecionar quais são os formatos, quais são os canais de distribuição desse conteúdo mais relevante, né? E aí, quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de digital. A gente vai fazer um evento, a gente vai fazer um estudo anual sobre isso, a gente vai fazer uma série de posts no LinkedIn, vai convidar pessoas do mercado para ser entrevistado num podcast e tal. É daí que vem essas respostas, entendeu? Então, assim, a gente vê, só para concluir aqui, Rafa, a gente vê muita gente, a gente falou ao longo aqui da nossa conversa, que a gente viu, a gente sabe que as pessoas têm uma meia dúzia de grandes marcas do mercado jurídico como referência, fala, poxa, isso aqui que ele fez é muito legal, esse aqui agora está fazendo podcast e vou fazer também, não sei o quê. Não é assim, gente, sabe? Não é no impulso que isso surge, né? Isso é intencional, é estratégico, e é mais ou menos nesse caminho que todos eles constroem as suas estratégias. Exato, senão você vai perder muito tempo, vai gastar muito tempo, muito esforço, e não vai ver, e o pior, não vai ver resultado. Então precisa ter muito bem isso muito bem delimitado para que você veja resultado no final. Tem que estar bem afinadinho, até para você sair desse mar de possibilidades. Pô, vou abrir um canal no YouTube, vou fazer um podcast, vou fazer um Instagram, vou fazer LinkedIn, vou fazer evento, e aí, qual é a estratégia? Vai depender desse começo, dessa construção que você fizer. Exatamente. O que, só assim, para fechar um recado final, o que constrói a autoridade aqui nessa trilha não é esse último passo. É essa estrutura, mas principalmente isso aqui, ó. É a gente poder realmente saber por que a gente está fazendo isso, né? Estratégia de conteúdo é o que está na vitrine, é o que todo mundo vai ver, mas é o que está por trás daquilo ali que vai respaldar essa construção de autoridade que é constante, que precisa ser consistente, e tudo isso que a gente falou aqui. E é por isso que a gente vê essas grandes marcas do mercado jurídico sempre aí reforçando, renovando a sua percepção de autoridade, porque é uma obra em construção, e é uma obra em construção que tem muita estratégia, muito pensamento, muito olhar do cliente por trás de tudo isso que a gente vê na internet, nos eventos e tudo mais, né? Bom,
Então, pessoal, assim, hoje foi realmente, assim, conteúdo para a gente voltar já com, né, com muita coisa para vocês poderem absorver. Então, ó, aproveite que hoje é quinta e sexta, aproveite o final de semana, rever essa live, compartilha aí se você estiver participando, assistindo essa live, compartilha, deixa a sua opinião e marca a gente no Instagram aí para a gente saber o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui também o seu comentário, deixa um like nesse vídeo para outras pessoas também poderem receber esse conteúdo. E a gente aguarda vocês na próxima segunda-feira com a nosso segundo episódio da Jornada de Prospecção de Clientes, para a gente falar agora sobre como aumentar a eficiência das campanhas de marketing e ser mais assertivos na hora de prospectar. Vamos que vamos, o foco é prospectar, gente. O ano está começando, tem muita oportunidade por aí, e a ideia é que vocês cresçam, enfim, que vocês consigam usar aí algumas ferramentas de marketing comprovadas pelo mercado, enfim, a gente só está passando por elas em prol do seu negócio. Vai ser muito legal encontrar vocês na semana que vem. Então, até lá. Rafael, obrigado mais uma vez pela companhia, pela troca. A gente encontra com o pessoal aqui na segunda-feira, às 9h30, para o nosso segundo episódio da Jornada de Prospecção de Clientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.